Olá pessoal, eu sou o Matheus Emanuel. E eu sou Viviane Oliveira. Estamos começando hoje o Faith Talk, o programa para mudar e revolucionar a tua vida com temas escolhidos por você aí de casa e também temas diversos, polêmicos, mas com a intenção de agregar e trazer conhecimento à luz da Bíblia para você. Então fica ligado com a gente, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e vem conosco. Bom, Vi, como esse tema de hoje, um tema muito bom, né? Escolhido por você aí de casa, o tema medo. Nós estaremos fazendo algumas perguntas aqui, entrando em alguns debates, mas antes de chegar na pergunta, eu quero saber de você aí, qual é o conselho que você dá para alguém que está enfrentando ou passando por uma situação onde ela se sente, posso dizer, já paralisada pelo medo? Uma coisa que é o número 1 para sair dessa situação é saber que você não é vítima dessa situação, que nós estamos acima do medo. Então a gente precisa aprender com Deus os recursos e fazer uma intervenção. Você tem que enfrentar, tem que dar de cara com ele e falar, sai da minha frente. E a gente vai estar falando sobre o que as escrituras mostram, que a ciência já compartilha com a gente hoje em dia. Então a gente tem muito recurso disponível e a gente crê que essas informações trarão bastante ferramentas concretas para as pessoas colocarem em prática e realmente terem um diferencial na vida, né? Sim. Porque Deus não deu pra gente, ele fala na Bíblia, não nos deu um espírito de medo. Na verdade, ele fala o espírito de medo na King James, que é um espírito, mas ele nos deu poder, uma mente equilibrada e amor. Então nós temos amor, poder e uma mente equilibrada. Então a gente tem muitas boas notícias sobre esse assunto. Isso mesmo, muito bom. Né? E assim, uma das coisas que eu gosto sempre de falar, você citou no início, é que não existe outra forma de vencer o medo, se não for enfrentando ele. Né? E nós vemos muitas pessoas, às vezes, lidar com a teoria de lide com os seus medos, administre os seus medos. E eu simplesmente tenho repúdio dessa palavra. Porque administrar o medo, na condição nossa, né, que é cristão, que é nascido de novo, você que está assistindo, que não é nascido de novo ainda, eu te convido a fazer parte dessa nova vida para entender isso, mas nós que somos nascidos de novo, que temos essa consciência de filho, sabemos que Deus não nos deu, como você disse, espírito de medo. Logo, se eu tenho ou aceito algo que não foi Deus que me deu, eu estou carregando algo que vai paralisar a minha vida e ministério. Né? Então, não existe essa ideia de administrar o medo. Nós somos chamados para enfrentar mesmo, para vencer o medo. E você pode estar pensando, eu não consigo, não tenho força para enfrentar. Mas o que dá força para enfrentar o medo é a palavra. A palavra dá essa condição de você se colocar na posição de ir contra o medo. Né? Não na tua própria força, nem no teu próprio entendimento. A gente não gerencia medo, a gente não tolera. Exatamente. E não importa, até queria trazer isso agora, não importa se você está mergulhado no medo, de repente você nasceu numa família onde o medo é um padrão mental comum, não importa, você pode estar mergulhado, tem esperança, você vai aprender ferramentas concretas aqui. Essa é uma plataforma onde você pode colocar perguntas, comentários. O nosso objetivo aqui é trazer recursos. É isso mesmo. Ser uma família, né, e ver a sua vida ser transformada. E é maravilhoso demais ver que Deus, o amor de Deus, lança fora todo medo. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. De fato, eu acho que é o versículo fundamental e base para a mudança de mentalidade sobre o medo. O amor lança fora todo medo. E eu gosto de algo que a Rosana diz. A Rosana, uma das ministras que nós amamos demais e respeitamos aqui no nosso ministério, mas ela esteve aqui conosco, né, em Jundiaí, ela disse algo muito interessante. Ela disse, quem sabe que é amado, sabe que é protegido. E é isso que nós precisamos para vencer o medo, porque o medo é o quê? É a sensação de estar desprotegido. É a sensação de se sentir incapaz de vencer algo ou de se sentir inferior a qualquer tipo de coisa. Então, quando Deus inspirou ela para essa frase, né? Eu acredito que foi ela, eu ouvi dela, então eu tenho que dar props para ela, né? Porque quando eu vi essa frase, eu disse, cara, é perfeito. E ela usou o exemplo do relacionamento, né? Ela disse, onde eu estou e aonde meu marido está, não importa se estamos juntos, eu estou segura.
porque eu sei que sou amada e ele sabe que é amado. Então, logo que você sabe desse sentimento, você está seguro, você está protegido, né? Uma família onde o amor reina é uma família com muita segurança. Isso, muito onde as bom. pessoas não têm medo de se expor. A gente vê que, infelizmente, na própria família, onde é o lugar que você tem que ter mais segurança, muitas pessoas estão se protegendo porque elas são violadas. Se elas se demonstram um pouco mais vulneráveis, as pessoas ao redor não entendem e falam, tá, assim porque fica forte. E meio que é uma violação. Mas a palavra de Deus restaura tudo isso. Então, a gente vê que em famílias que têm o amor de Deus bem desenvolvido, né, bem desenvolvido, são famílias onde as pessoas são seguras, Isso. são felizes, se expressam. Uau. Sabe? Mesmo quando erram, não existe aquela coisa, você errou, então agora eu vou cortar o meu amor de você. Não, vamos crescer juntos. Isso. Existe correção, e a correção não é vista como uma condenação. O erro, ele é recebido. Então a gente erra, aprende, cresce junto. Isso é tão importante, porque isso afeta a saúde mental das pessoas. E a gente está aqui para né, trazer essa luz desse conhecimento. E Vi, já pegando esse gancho, o que é que você pode falar, já trazendo isso, para quem não conhece, a Gia é simplesmente, a Vi, perdão, é uma das melhores, posso dizer coaches, né? Uma das melhores pessoas que eu conheço nessa área de ajudar pessoas a lidar com seus traumas, né? Com medo, a vencer todas essas coisas, ansiedades e tal. E o que é que você pode falar cientificamente sobre como o medo afeta a performance do ser humano? Maravilhosa essa pergunta. A ciência já mostra hoje que não existe nada no ser humano, nada, nem na mente, né? A ciência não entra na parte espiritual, mas a ciência faz pesquisas da mente e do cérebro e do corpo. Não existe nada na nossa fisiologia, nem na nossa mente, que esteja preparado para lidar com qualquer coisa que não venha do amor. Uau. E o amor é o oposto do medo. Então, quando a gente lida, e por exemplo, raiva, inveja, rancor, todas as obras da carne que a gente vê lá em Gálatas, a base disso tudo é o medo. Então, quando uma pessoa habita na inveja, na preocupação, na raiva, ela está operando no medo. Então, ela vai colocar, não é opcional, ela vai colocar a mente, que é invisível, né? E o cérebro, que inclui e todo o resto da fisiologia, que inclui o cérebro e o resto do corpo, vai entrar num estado de caos. Uau. Então, a grande maravilhosa notícia é que quando você começa a aprender com Deus as manifestações do fruto do Espírito, que são amor, alegria, que são forças espirituais, Sim. mas também se registram dentro do nosso sistema em forma de emoções, começa a haver uma restauração. Então, você vai se livrando do medo através de adquirir o amor. Então, é uma substituição. Pensa quando você coloca um copo cheio de leite e abre a torneira. E você deixa a água cair. Se você esperar segundos, você vai começar o leite já ficar aguado. E quando você vê, só tem água, não tem mais leite. Então, é a lei da reposição. O amor de Deus vai entrando, o conhecimento revelado do amor dele vai entrando. Sim. E o medo vai indo embora. Uau. Então, tem esperança para todo mundo. A Amém. ciência já mostra hoje que o nosso cérebro, existe um fenômeno que se chama neuroplasticidade. O que é isso? Significa neurocérebro, plasticidade é uma habilidade de mudança. Então, o nosso cérebro ele é completamente reconfigurável. Então, com o que a gente pensa, a gente altera o nosso Uau. cérebro, né? Então, a gente consegue mudar pensamentos de medo, que obviamente estão agarrados a emoções de medo, por pensamentos de amor, que vão estar agarrados às emoções de amor, alegria. E isso vai fazer uma transformação no seu cérebro. Isso é top demais. Isso é top demais. Simplesmente espetacular, né? O conhecimento é de fato a base para a mudança, né? Para tudo. Então, isso que você falou, Vi, é muito bom e muito importante. E eu já quero ir aqui para as nossas perguntas, né? Você aí de casa, que me segue no Instagram, como eu disse, é a fonte onde você vai fazer as suas perguntas, né? Tanto o meu Instagram como o da Vi. Então, fica ligado com a gente aí. E uma das perguntas, Vi, é como você costuma lidar com o medo? Acho que a gente já meio que abordou um pouco disso no início. A gente pode fazer um exemplo prático, assim. Síndrome do pânico, deu pânico. Veio um gatilho, ouviu uma música, sentiu um perfume, deu pânico. O que você faz? Você resiste esse sentimento. Vai vir um sentimento, você pode estar chorando, o joelho tremendo, e o diabo vai falar, você já está com medo, já é tarde demais. Você fala, não, espírito de medo, eu te resisto na autoridade do nome de Jesus. É importante a meditação na palavra diária, orar em línguas, o Espírito Santo, ele ajuda a gente. Você vai ver que aquela situação, aquele momento você teve aquele pânico, mas você enfrentou e você vai ficar mais forte.
Vai passar minutos, segundos, 1 hora, 2 horas, você falar, eu não retrocedi, eu estou avançando. Uau. Então, você faz uma intervenção na hora, as pessoas precisam entender o como. Sim. Né? Então, você não está andando para trás, você está andando para frente. E Deus, ele vem e ajuda a gente não faz isso sozinho. Uau, muito bom mesmo. E a outra pergunta é assim, né? E você meio que já respondeu ela, né? O que você faz quando sente medo, né? E a atitude de ignorar, de não dar ouvidos, e a atitude de se posicionar contra o medo é o que muda todo o cenário. Porque o que eu vejo é que muitas pessoas simplesmente se deixaram dominar pelo medo e se colocaram na condição de esperar o medo passar. Porém, espiritualmente falando, agora eu não falo do conhecimento natural, eu falo espiritualmente falando, essa expressão esperar passar não funciona. Porque o diabo é o mais interessado em te deixar paralisado pelo medo. E eu tenho certeza que você já experimentou isso, e eu gosto sempre de contar essa história, principalmente quando eu cito a questão do medo. O medo, ele tem o poder de paralisia. Ele te coloca num lugar de ficar mesmo paralisado. Você não tem força para reagir à tal situação. Então, eu me recordo, eu estive há um tempo atrás com a minha família no Beach Park, em Salvador, né? Então, eu acho que é o maior, inclusive, parque lá de Salvador, aquático, e eles têm um dos maiores toboáguas da América Latina, que é o Insano. O nome você já tira. E aí, no Insano, ele, cara, é muito louco, a descida dele é assim, né, inclinada. E lá vai eu e meu irmão. E eu subi com meu irmão lá, subi aquela escada todinha. Cara, quando eu cheguei lá em cima, eu não conseguia descer. E eu simplesmente paralisei. Cheguei a entrar, sabe quando você senta ali no toboágua, e às vezes meu irmão até tentava me empurrar. Cara, eu não soltava de jeito nenhum e não consegui descer. E quando eu saí dali, né, tive que descer toda a escada de novo, eu fiquei pensando, Senhor, como de fato o medo paralisa alguém? Né? Então, para mim, aquilo foi uma grande lição e até uma lição de paciência com quem lida com o medo. Porque muitas vezes nós que somos da fé, se colocamos numa condição muito radical de julgar rapidamente quem não consegue lidar com uma situação como essa. Não, você tem que tomar autoridade. Mas às vezes você tem o conhecimento, tem a fé, toma a autoridade e não conseguiu vencer. É um processo. E nós precisamos aprender a respeitar isso. E quando eu experimentei aquilo na pele, eu pude entender melhor a situação de quem passa ou passou por uma situação dessa. Nós vamos sempre ministrar a fé. E ousadia, precisamos de fato enfrentar. A única forma de eu ter vencido aquilo era ter descido. E na situação eu escolhi não fazer e aquilo me paralisou mentalmente. Ao ponto de que agora eu vou ter que ir lá e descer. Vou ter que enfrentar isso. Muito, muito legal. Uma coisa muito importante é a pessoa saber que ela não está só. Né? Ela está dentro da igreja local, uma igreja que ministra fé, que ministra uma igreja saudável. Né? Está se alimentando na palavra diariamente. Orando em línguas é muito importante. Depois, mais para frente, a gente fala mais sobre a importância da oração em línguas. E saber que na situação da crise, porque a emoção, ela né, às vezes parece que é mais forte do que você. Mas você é mais forte. A sensação é que dá é que parece que é mais forte por causa da emoção. Mas você vai aprendendo que quanto mais você entende que você não está só, é importante ter pessoas de confiança também, que são pessoas de fé, onde não vão ficar alimentando o medo e nem passar a mão e falar, ai, coitado. Porque a gente entende, mas a gente não pode supervalorizar. Né? E fala, não, você consegue. Então, essas coisas trazem para a gente condições de... E a gente vai crescendo na confiança do amor. E aí, esse amor, fala, eu tenho pessoas ao meu lado, eu tenho o Espírito Santo comigo, eu tenho Deus comigo. Aí eu converso com Deus sobre tudo. Aí ele ajuda a gente. Isso é lindo demais. Isso mesmo. Ele ajuda a gente. E a última pergunta, Vi, é como identificar o medo? É suficiente? Você vai perceber, às vezes existem níveis de percepção, às vezes numa situação, com alguma coisa que alguém fala, você já percebe aquele pensamento que já vai dar o gatilho do medo, você consegue, quanto mais rápido você conseguir captar, mais você consegue captar o pensamento e falar, sai daqui. Mas às vezes a pessoa não aprendeu ainda a gerenciar muito, e aí vem a adrenalina, aí vem quando vê, já tomou conta, mas você consegue fazer uma intervenção. Então não fica se sentindo paralisado, sabe, existe esperança, existem recursos, e novamente, como eu falei, a gente está aqui para trazer isso, né? É isso mesmo. E uma das sugestões que eu dou
já parece que está fugindo um pouco, mas não. Completamente agrega. Uma das sugestões que eu te dou, que está nos assistindo aí, é você se associar com pessoas ousadas. Isso, muito Porque bom. há um poder muito grande na associação, né? Muito E bom eu isso, tenho, muito bom, muito bom. eu tenho um testemunho vivo aqui, que está hoje no estúdio com a gente aqui, que é a Thaís, né? É verdade. Mas ela, eu já fui líder de teatro e na época quando eu liderava o departamento, ela era muito tímida e tinha medo de falar na frente de pessoas. E aí a gente foi tratando isso no departamento com o tempo. Ao ponto, ela chorava, ela tá aqui, ela sabe que é verdade. Ela chorava muito, chorava rios, né, de realmente se sentir paralisada e dizer muito, você via na expressão do olhar, ela não precisava dizer, de que eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. E aquilo, como líder, me gerava um constrangimento de, cara, eu preciso ajudá-la, e gerava aquele sentimento de, tudo bem, só por estar associada comigo e com pessoas desse departamento, que não tem essa timidez, que aprenderam a lidar, ela vai se soltar. E com o tempo, esse foi o resultado. Muito De bom. repente, mais para frente, a gente pode trazer ela Muito aqui para bom, testemunhar. com certeza. Né? Para contar como foi Muito isso. bom. Mas a associação é extremamente verdade. importante. Porque existem coisas, que são transferidas só na associação. É verdade. Você não precisa nem ministrar aquela pessoa. Só o fato de estar perto dela, de estar associado Muito a bom. ela, isso é Isso transmitido. é muito maravilhoso. Não é verdade? Muito maravilhoso. A associação é poderosa demais, né? É muito, muito importante a gente selecionar com quem a gente convive. Muito Isso. bom, gostei E muito. fortalece a nossa fé. Se você, por exemplo, está rodeado de pessoas que entendem a importância do amor e da fé, elas vão te impulsionar a vencer o medo. Exato. Né? E logo você vai estar se enchendo. Elas não vão te julgar, porque elas estão motivadas pelo amor, mas Isso. elas não vão passar a mão em cima do medo. Elas vão falar, Muito você bom. consegue, bora. Muito bom. Isso é tão importante, muito importante. Muito bom. Muito bom. E, cara, você falou algo muito bom aí. Esse equilíbrio. Quando você acha, gente, e isso é importante, você que está aí, que tem alguém na tua vida, que ela não te julga, mas também não te alisa, que está sempre te puxando para o mais, você é um privilegiado. É verdade. Esse É tipo verdade. de pessoa... Não solta essas pessoas. Jamais. Não solta, porque se são agarra as elas. pessoas que vão te promover, te levar para um lugar de sucesso. E eu não falo de promoção dela mesmo te promover, não. Eu falo dos ensinamentos que ela te trouxe, te colocarem no lugar de promoção. Em Deus, no trabalho, em tudo que você faz. Se você é cristão e está ouvindo isso, isso vai te acrescentar no ministério. Se você ainda não é cristão e está ouvindo e assistindo o programa, cara, valoriza essas pessoas. Né? Porque essas pessoas vão trazer para você um papo sincero, né? Um papo de fé, que é um que a Muito gente está bom. tendo aqui. Né? Muito bom mesmo, muito bom. Então é isso. Gente, muito obrigado. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Mais uma vez, não se esquece de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar. Não se esquece de correr nas nossas redes sociais aí, tá bom? No nosso Instagram. Vivi, fala o seu Instagram aí para a nossa câmera. Viviane, com i no final, Demudo Oliveira. É isso. Então segue lá a Vivi, tá bom? Para ela já ir, para você já ir mandando para ela, olha, assistir o programa de vocês, fala sobre esse tema. Ela vai jogar a caixinha Pode mandar de as perguntas. perguntas. Isso. A gente vai jogar a caixinha de perguntas também, que serão temas tratados aqui no nosso programa. Mais uma vez, com a finalidade de abençoar a tua vida. Amém, muito Tá bom? Muito obrigado. Amamos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.